Gente, hoje eu vou bater um papo aqui com o Dr. Gustavo Dutra, ele que é urologista. Gustavo, eu quero começar te fazendo uma pergunta, cara. Em primeiro lugar, por que você escolheu medicina? Primeiramente, prazer estar aqui com você. Minha mãe é médica, né? Sua mãe é médica? Minha mãe é médica. E aí eu tenho esse contato com a medicina durante a vida toda. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa, na verdade. Tem alguma especialidade ela ou não? A minha mãe, ela é de formação, ela é ginecologista obstetra e ela é acupunturista. E aí, hoje em dia, ela faz a parte de ortomolecular. Entendi. Então, ela já tem. Minha mãe está com... acho que minha mãe tem quase 70 anos, mas ela ainda está trabalhando. Massa. Ela é das antigas, mas está trabalhando até hoje. E me fala uma coisa. Depois de medicina, como é que você caiu, como é que você decidiu, na verdade, seguir para a urologia? Na verdade, na faculdade de medicina, no terceiro ano, a gente teve uma disciplina que chama técnica cirúrgica, né? Naquele momento, eu percebi que eu ia fazer alguma coisa cirúrgica, independente do que fosse. Quando eu terminei a faculdade, eu prestei cirurgia geral, que é um pré-requisito para a minha especialidade. Aí eu fiz 2 anos de cirurgia geral no Hospital Universitário aqui em Campo Grande. E depois disso, durante a própria residência de cirurgia geral, a gente passa nas especialidades. Passa na cirurgia plástica, na cirurgia vascular, na urologia e algumas outras. E das que eu passei, eu achei a urologia mais interessante, porque tem parte clínica, parte cirúrgica, tem a possibilidade de fazer transplante, e são procedimentos rápidos, na grande maioria das vezes, efetivos. E aí eu fiz a especialidade, eu fiz urologia durante 3 anos na Santa Casa. Então foram os 6 anos da faculdade, mas os 5 de residência foram um total de 11 anos de formação. Então levou uns 11 anos para você chegar, atender o primeiro paciente. Falei, cara, eu sou urologista. Eu sou urologista, estou atendendo meu primeiro paciente, demorou 11 anos. Caramba, então... Na verdade demorou 12, porque eu fui para o Exército, né? A gente, quando eu formei na Universidade Federal de Dourados, e aí eu tive que servir 1 ano como médico do Exército. Você serviu aqui em Campo Grande ou em Dourados? Eu servi no Hospital Militar aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande. Entendi. E, cara, assim, foi legal você explicar isso, porque muita gente não sabe, às vezes fica meio na dúvida como que é a formação do médico, mas no final a gente está falando aí de 11 anos. 11 anos. E tem um detalhe, né? Você não parou de estudar ainda. Não, a gente nunca para. Sempre tem uma atualização, uma coisa nova que está saindo, uma conduta que muda. Todo dia sai alguma coisa, um guideline novo todo ano, mudando algumas condutas ou estabelecendo alguma outra. Então as coisas estão sempre em evolução. E dentro da urologia, assim, no geral, o que você mais gosta de atender? O que você atende mais lá no seu consultório? Tem alguma coisa específica, algumas áreas? Na verdade, a urologia é muito vasta, né? Existe parte de oncologia de tumores. No meu caso, tem o transplante, que a gente é da equipe de transplante aqui do estado, do Hospital Santa Casa, do Hospital Unimed. Mas também tem a possibilidade de fazer urologia feminina, tem uropediatria, a gente faz parte de fertilidade também, tem a parte de cálculos renais, que é sei lá, 50% do nosso trabalho. E no caso dos homens, a próstata, que é o que é mais ligado ao urologista, né? Que isso basicamente é tudo a gama de coisas que a gente faz. Eu, no consultório, atendo muito a parte de cálculos, pedras nos rins, no trato urinário, próstata, faço bastante. E hoje além do transplante, eu estou visando muito reversão de vasectomia. Reversão de vasectomia? Reversão de vasectomia. É uma coisa que eu estou buscando fazer cada vez mais. Tá, então me explica primeiro o que é a vasectomia, o que é a reversão da vasectomia. A vasectomia é um procedimento de esterilização, né? Que é um procedimento de esterilização definitiva, que é feito através de cirurgia, onde liga os ductos que levam o espermatozoide do testículo para o ducto ejaculatório, né? Então, assim, quem faz a vasectomia, ele fica estéril. E por questões religiosas, eu não faço vasectomia. Mas eu procuro estimular a reversão de vasectomia, que é um procedimento que a gente vai recanalizar esses ductos para tentar reestabelecer a fertilidade do paciente. Tem um prazo, cara, que fez vasectomia, ela tem que ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, como que é isso? A taxa de efetividade do procedimento, ela varia entre 30% e 90%, tá? Qual que é o fator que puxar isso mais para baixo? É o tempo entre a vasectomia e a reversão.
Quanto mais tempo entre a vasectomia e a reversão, menor o índice de sucesso. Então, é possível. É possível. Até 10 anos, você falou? Quanto mais próximo de 10 anos ou passando disso, as taxas ficam cada vez menores. Fica menor, quer dizer o quê? Quer dizer que tem menos chance de reverter, de fato. De tornar... Não é que a cirurgia simplesmente de reverter, você recanalizar os ductos, isso você pode fazer, mas estou falando da taxa de efetividade dessa cirurgia, dessa reversão, se tornar uma gestação futura. Quanto mais tempo entre a vasectomia e a reversão, menor a chance. Você tem ideia de quantas reversões você já fez aí? Cara, reversão... Na verdade, assim, eu até um tempo atrás eu fazia vasectomia. E aí, eu sempre fui católico, dentro da minha própria religião, eu tive uma conversão maior depois que meu filho nasceu. Então, eu decidi não fazer mais o procedimento. E a partir daí, eu comecei a estimular mais, até dentro da minha rede social, começar a falar sobre reversão de vasectomia, até para estimular quem tem esse desejo a fazer. E, cara, eu já fiz algumas, não tenho ideia de quantas, mas, por exemplo, essa semana eu fiz 2 já. Então, assim, é um procedimento que cada vez, dentro dos católicos em geral, está tendo cada vez mais procura. Porque quem está seguindo uma linha mais conservadora e já fez no passado, porque até não tinha conhecimento dentro da própria religião, agora está buscando fazer. Então, assim, além da parte da vasectomia que você falou que não faz mais, da reversão de vasectomia que você está fazendo bastante e quer fazer mais... Quero fazer mais. Você falou a parte de transplante também. O transplante fez parte da minha formação, né? Eu formei no Hospital Santa Casa e lá a gente tem uma equipe de transplante que existe há muitos anos, ficou um tempo, a equipe foi descredenciada, parou de fazer e acho que, se eu não me engano, em 2015 a equipe voltou a ser credenciada. Eu era residente na época da urologia. E aí, durante a minha formação, eu tive muito contato, né? Quando eu terminei a residência, o doutor Adriano, que hoje em dia eu tenho o prazer dele ter me chamado para trabalhar com ele, ele me chamou quando eu terminei a residência e falou: Gustavo, eu quero que você entre na equipe. E aí eu fiquei um tempo junto com eles, me qualificando, e aí depois eles pediram a minha nomeação, foi publicado em Diário Oficial e a gente eu participo desde 2020 da equipe. Então, só esse ano nós já fizemos, se eu não me engano, 25 transplantes aqui em Campo Grande. Transplante de rim. Aqui no Hospital Santa Casa. E nós também, a mesma equipe do Hospital da Santa Casa, é a equipe do Hospital Unimed também de transplante. Interessante, porque o transplante, literalmente, muda a vida do paciente, né? Muda, cara. Para você ter ideia, você tirar um paciente de uma máquina de diálise, imagina o cara 3 vezes por semana, perdendo em torno de 3 a 4 horas do dia dele, quando ele mora perto do local, para fazer a diálise. Então, o cara não tem a liberdade de viajar. Para ele viajar, ele tem que fazer uma logística muito grande de pedir uma vaga de diálise em outra cidade. Então, isso é muito difícil acontecer, principalmente no SUS. Então, eu sempre gostei do transplante, mas eu lembro até hoje o dia que eu falei, não, realmente isso muda muito a qualidade de vida de alguém. Eu fiz um transplante, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro transplante que eu realmente assinei como cirurgião. O paciente voltou no ambulatório da Santa Casa. Alguns meses depois do transplante, já estava fora da máquina de diálise, já estava urinando bem, com a creatinina baixa, da função renal normal. E ele falou para mim assim: doutor, eu estou feliz. Ele estava mais feliz, né? Eu perguntei, aí ele falou: cara, eu vou poder viajar para conhecer meus netos. Que o filho morava no Maranhão, os netos já eram adolescentes, ele nunca tinha visto os netos. Aí eu falei: cara, imagina isso, o cara não consegue viajar para ver a família, para ter contato com... Então, assim, isso muda a qualidade de vida. E aquele dia eu percebi que o transplante foi uma virada de chave para mim, assim, em relação a que aquilo realmente impacta na vida das pessoas. Então, é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, sabe? Me dá uma satisfação pessoal. E me fala uma coisa, para transplantar o rim, a gente sabe que quem precisa fazer o transplante é quem já está fazendo hemodiálise, quem está com as funções renais aí prejudicadas. E para o cara que é doador, como é que funciona isso? Na verdade, assim, existe o doador vivo e o doador cadáver, né? A grande maioria dos transplantes que a gente faz aqui em Campo Grande é de doador cadáver. É do cara que teve uma morte encefálica e a família autorizou a doação. E aí faz a captação e aí, dentro da lista dos pacientes, a gente, se for compatível, né? A gente faz o transplante do doador cadáver.
geralmente a gente capta os 2 rins, fica um rim com o paciente e um rim com o outro. Então, você precisa de mais doadores. Na verdade, o setembro agora é um mês de estímulo à doação de órgãos, né? É o Setembro Verde. Então, assim, a gente precisa que as pessoas entendam da importância, principalmente os familiares, da doação de órgãos, que salva vidas. Hoje ainda a gente tem muita recusa de doação, da família principalmente, quando tem morte encefálica. E mesmo quando é doador vivo, um familiar quer doar para o outro, nem sempre é compatível, né? Então, no Brasil existe uma legislação. Para você doar, você tem que ter um vínculo familiar. Você não pode doar para um terceiro que você não tenha vínculo afetivo com a pessoa. Entendi. Sabe que eu ouvi, não sei em qual país, mas eu sei que aqui no Brasil o padrão é não doador, né? Se você quiser ser doador, você precisa falar, eu sou doador, quero ser doador de órgãos. E eu não lembro aonde era exatamente, mas era o contrário. O padrão é todo mundo é doador. Se você não quiser doar, aí você tem que declarar que você é um não doador. Mas no Brasil, mesmo você declarando na sua carteira de identidade que você é doador, da mesma forma a família tem que autorizar. Aqui ainda tem essa mesma pessoa dizendo em vida que quer, a família ainda tem que autorizar. No final, quem decide é a família. No final, quem decide é a família. Então, quem quiser ser doador tem que se declarar doador, conversar com a família. E a importância, imagina, um paciente, o que a gente consegue captar aqui em Campo Grande agora, tem a nossa equipe que faz o transplante renal, já teve equipe de transplante cardíaco, por próprio estímulo do governo do estado, falta de incentivo. Hoje a equipe não existe mais, mas hoje existe uma equipe de transplante hepático. Então, assim, aqui em Campo Grande a gente consegue fazer transplante de fígado e transplante de rim. Aí transplante de córnea. Então, um paciente ele consegue doar um rim para 2 pacientes, um fígado para outro paciente. Às vezes vem buscar pulmão, coração. Então, um paciente pode doar vários órgãos e tecidos para outras pessoas. Então, assim, um paciente consegue ajudar várias outras pessoas. Entendi. Interessante. E a gente falou, então, de transplante, falou da reversão de vasectomia, que outra coisa que é comum lá no seu consultório, você falou um negócio, né? Você está falando de próstata, câncer de próstata. Cara, pergunta, todo homem, uma vez na vida, vai ter que passar no urologista? Vai, cara. Vai. Uma vez ou várias vezes? Na verdade, assim, sabe que não tem idade para você ir no urologista se você pensar como, eu vou no médico do homem para fazer um check-up, ter cuidados com a minha saúde. Isso aí não tem idade. Mas assim, todo homem ele tem que fazer, porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa. É uma doença do envelhecimento. Os principais fatores de risco são idade, história familiar, parentes de primeiro grau, e os pacientes da raça negra geralmente têm tumores mais agressivos. Então assim, esses são basicamente os fatores de risco. Então, todo homem, quando ele vai envelhecendo, ele tem que fazer o que a gente chama de screening, fazer a busca ativa da doença. Você consegue fazer através do PSA e, no eventual necessidade, do toque retal. Para ver se tem alguma variação desse PSA. O PSA é uma enzima que é produzida pela próstata. A célula prostática ela produz 1x, a célula tumoral ela produz muito mais. Então, quando você tem aumentos desproporcionais ao tamanho da próstata, à idade, a alguns fatores, você levanta um alerta e fala assim, isso aqui pode ser uma coisa suspeita. A partir de quantos anos? Se você não tem história familiar, pela Sociedade Brasileira de Urologia, você tem que começar a investigação a partir dos 45 anos. Se você tem história familiar, a partir dos 45 anos. Se você não tem, a partir dos 50. Mas nada impede você começar antes. Mas na prática, o toque ainda é a melhor opção. Sim, mas assim, é uma avaliação conjunta, né? Você tem que ter o PSA e você tem que pelo menos um toque no paciente. Lógico, você não tem necessidade de fazer toques repetidos com um período de tempo pequeno. Você pode fazer e acompanhar o PSA para ver se tem alguma alteração. Então, o importante é que o paciente tenha o acompanhamento. Agora, tem uma grande diferença que os pacientes não entendem. Existem doenças oncológicas, que é o câncer de próstata, mas também existem outras doenças da próstata, que é o que dá sintoma. Eu já não sei o que é. Existe o crescimento da próstata, que é a hiperplasia, que é o que eles chamam de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata, que acontece em todos os homens. A partir dos 40 anos, a próstata começa a crescer. Nem todo mundo tem sintoma de imediato,
Porque os sintomas, isso aí é um conjunto de sinais e sintomas que dá uma dificuldade para você esvaziar a bexiga, o crescimento da próstata. A partir dos 40 anos, você está com quantos anos? 39. 39. Eu também não tô com 38 ali. A gente vai começar a Será que você é de 85? 6. Eu sou de 85, então eu tô com 39. Nós vamos começar a perceber mais para frente. A sintomatologia é uma dificuldade para esvaziar a bexiga, o jato urinário um pouquinho mais fraco, você vai começar a acordar à noite para urinar. Isso é do crescimento da próstata. Acontece em todos os homens. Uns mais, outros menos, e os sintomas não são diretamente proporcionais ao tamanho da próstata. Entende? Então, assim, o cara chega no meu consultório, às vezes ele está com sintoma, ele está preocupado com o câncer de próstata, mas ele chega lá, eu quero fazer um exame do câncer de próstata. Eu começo a perguntar para ele, mas como é que tá para urinar? Aí ele fala, não, tá tudo bem. Aí eu começo a direcionar, tá, mas como é que é? Você chega no banheiro, começa a urinar rápido, precisa fazer força? Às vezes você tá na rua, dá vontade de urinar, você já começa a procurar um banheiro, precisa sair correndo, você chega no banheiro, começa a urinar rápido, você acorda à noite para urinar, quantas vezes? Eu tô fazendo um checklist mental aqui. Aí você começa a direcionar. E aí o cara ele começa a perceber que ele não tá urinando bem, porque ele tá tão acostumado com o passar do tempo. Porque essas alterações são progressivas, né? Elas não começam de uma vez. O cara começa a acordar uma vez, 2, 3 à noite, ele começa a ter uma urgência, ele está com vontade de urinar, já começa a procurar um banheiro, ele vai mais frequente do que o normal, sente que a bexiga não esvazia, mas isso começa gradativo. Então o cara começa a perceber, ele demora para perceber. Quando você começa a perguntar para ele, ele fala, não, realmente, eu tô acordando muito. Eu tô com o jato meio fraco. Isso por conta dessa desse crescimento da próstata, isso. Porque o canal, o funil da bexiga, ele passa dentro da próstata, que é uma parte da uretra. Então, para você esvaziar, ela passa na próstata. Se a próstata cresce, ela tem uma cápsula em volta. Então, a próstata ela só cresce para dentro, ela não cresce para fora. Então, ela começa a apertar esse canal. Então, a bexiga ela acaba tendo que fazer força para urinar. Então, isso às vezes dificulta, às vezes fica um pouquinho de resíduo na bexiga de urina. Isso vai avançando? Isso vai avançando, você vai tendo... A bexiga, no começo, ela começa a contrair, ela vai fazendo força para esvaziar. Depois de um tempo, ela fica mais grossa. A musculatura da bexiga fica mais grossa. Só que depois de um tempo, a bexiga ela começa a ter como se fosse uma inflamação crônica. Ela vai ficando... E ela perde essa função. Ela perde a função dela de se adequar ao volume e ela perde a função de fazer essa força. Aí, você já perdeu o tempo de tratar. Caramba! Aí é o cara que já vai ficar com uma dificuldade para urinar mais crônica. Então, por isso que é importante também, além de fazer o screening do câncer de próstata anual, é você prestar atenção nesse sintoma. Por isso que a avaliação do urologista é importante. Não é só para o câncer, é para você saber, no geral, como está o seu trato urinário. Porque o urologista, se você parar para pensar, o médico do homem... Não, o urologista é o cirurgião do aparelho urinário, masculino e feminino, e ele trata a parte genital masculina, tanto parte clínica quanto cirúrgica. Então, assim, o urologista, ele é... o médico do homem, no geral, mas ele também atende mulher, atende outras coisas. Mas por isso que é importante o acompanhamento regular. Você tem uma como é que eu vou te explicar isso? Frequência. Cara, tem uma rotina saudável, você ter é como se você fosse fazer uma prevenção de saúde, cara. Então, isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, o oftalmologista, o pessoal recomenda, cara, você precisa ir no oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, e no urologista. Cara, eu recomendo que todos os homens a partir dos 40 anos tenham uma rotina regular. Assim, lógico, se você tiver sintomas antes, é porque assim, qual que é o perfil de pacientes que aparece no consultório? Pacientes jovens, geralmente são por doenças sexualmente transmissíveis, ou o cara que quer informações sobre isso, ou pacientes que estão procurando ter filhos e fazem uma investigação sobre fertilidade, e muito sobre cálculos renais. Isso são geralmente pacientes jovens. Pacientes a partir dos 40 anos, que são os adultos um pouquinho mais adultos, eles já o interessante para a gente ter essa busca sobre os sintomas urinários, é o cara fazer esse acompanhamento uma vez ao ano. Uma vez ao ano. O ideal é que esse paciente, uma vez ao ano, passe no urologista, no cardiologista, tenha um acompanhamento da saúde. No cardiologista, no oftalmologista. Não tem jeito, né, cara? O corpo é uma máquina, vai precisando de manutenção com o tempo, né?
A gente vai precisando de manutenção. Boa, gostei dessa frase. O corpo é uma máquina, vai precisar de manutenção. Vai precisar de manutenção. Seu carro não precisa? Precisa. De revisões regulares? Precisa. O corpo também precisa. E toda vez que eu não faço a revisão, não vou lá calibrar o pneu toda semana e dar uma murchada também. Pô, falando em murchada, cara, como que é esse negócio? Um dos pontos que você falou aí, na verdade você não chegou a comentar, mas imagina que você trata isso também lá no consultório, impotência masculina, do homem. Cara, chega o paciente lá pra você, não chega? Chega bastante, cara. E como que o cara chega lá pra você? Hoje em dia, os homens estão buscando mais cedo, sabe? Eles têm mais informação, então eles chegam antes. Mas são dois perfis. Existe o cara que acontece, 1, 2 vezes ele já vai lá, assustado. E também existe o cara que já está acontecendo isso há muitos anos. E aí o cara procura você lá e ele já tentou por conta dele várias alternativas de tratamento e aparece lá pra gente. Agora, assim, disfunção erétil é uma doença multifatorial, né? É os mesmos fatores de risco para doença do coração. O cara que é hipertenso, diabético, sedentário, tabagista. Esse é o cara que tem uma predisposição maior a ter uma disfunção erétil mais cedo, tá? Porque é um mecanismo vascular, ereção. Então, ele depende. Tem esses fatores orgânicos, tem o fator hormonal também. Às vezes o seu hormônio masculino, sua testosterona está mais baixa, vai diminuir seu libido, vai diminuir a sua potência. E também tem fatores psicológicos, que é uma causa muito importante no paciente jovem, né? Isso que eu ia te perguntar. Tem isso também, tem um cara que você faz exame e olha todos os parâmetros e, cara, tá tudo dentro, tudo em ordem aqui. O seu problema não é aqui comigo. Sim, está muito relacionado à ansiedade e também à ansiedade em relação a desempenho. O que eu percebo muito em paciente jovem é o paciente que ele tem uma noção errada sobre como seria uma relação sexual normal. O cara, ou ele é viciado em pornografia, ou ele assiste muito, ele acha que aquilo é uma relação sexual saudável. Então ele tem uma imagem totalmente deturpada do que é uma relação normal. Então assim, ele acha que ele tem que ter aquele desempenho. Então ele não consegue aquilo, ele fica ansioso, ele fica achando que aquilo é normal. Então eu chego muito paciente no consultório lá, que na verdade ele tem uma ereção normal, uma relação sexual normal, mas é que ele tem um entendimento diferente. Então esse é um cara que a psicoterapia, você encaminhar para o psicólogo, esse é o cara que vai ter ele vai ter que fazer o psicólogo vai ter que fazer um trabalho de reajustar a imagem que ele tem. Isso normalmente nos pacientes mais jovens. Isso geralmente nos pacientes mais jovens, cara. Os pacientes mais velhos, geralmente você acha uma causa. Ou é o cara que é tabagista, obeso, não faz atividade física, o cara mais sedentário, geralmente esse cara tem um problema de disfunção mais cedo, cara. E quando a gente entra na parte hormonal, assim, cara, onde que a testosterona entra nisso aí? Cara, a testosterona, muitos homens acham que a testosterona é só basicamente para ter libido, para ter potência. Não, a testosterona, eu já falei isso em outros lugares outras vezes, a testosterona é a gasolina do homem, cara. A testosterona, ela ajuda você a ter qualidade de vida. O cara que está com a testosterona baixa, ele é um cara que está sempre cansado, está indisposto, o libido dele está baixo, mas o sono dele não é adequado. Ele tem dificuldade para fazer quase todas as atividades dele. Até para o cara ter vontade de fazer atividade física, ele não tem. Tem dificuldade de ganhar massa muscular. A testosterona é a sua gasolina. Se o cara tá com a testosterona legal, o cara tá com a vida dele tranquilo. Então, assim, tem meios de fazer a testosterona voltar de forma natural? Tem. O cara tem que mudar a vida dele, se alimentar bem, tentar ter um sono de qualidade, tentar fazer uma atividade física, diminuir estresse. Estresse é uma das causas importantes. Eu ia te perguntar isso agora, cara. O que baixa a testosterona? Cara, basicamente você tá com uma vida desregulada. Tá? Lógico. Comer porcaria, não dormir direito, não fazer exercício. Se você... O Eduardo, que é um dos meus sócios, ele fala, se você não atrapalhar, o corpo ele se adequa. Então, assim, geralmente, quando a gente tem alguma coisa alterada no nosso corpo, foi você mesmo que fez, na grande maioria das vezes. Foi você mesmo que fez. Mas em relação à testosterona, existe formas de você
quando o paciente, de tentar estimular ele a voltar, você tem que ver em que parte, onde está o problema dele dentro do eixo da produção dos hormônios. Tem formas de você tentar estimular ele a melhorar a produção de uma forma mais natural, sem precisar dar o hormônio. Por exemplo? Tem caras que a gente tem medicações que a gente estimula o testículo a produzir testosterona. Tá? Tem medicações, mas é para o cara que está com esse déficit no eixo, né? Mas às vezes a gente tem necessidade de realmente fazer uma reposição. Ainda mais quando o cara chega ali, a partir dos 40 anos, todo homem começa a dar uma caída na testosterona. Isso é progressivo, gradual, isso se acelera depois dos 50 anos. Isso vai acontecer com todo mundo. Agora, o cara que baixou e o cara já tentou ter uma vida ativa, o cara faz exercício, e mesmo assim a testosterona do cara está um pouquinho baixa, está afetando a qualidade de vida dele, você fazer uma reposição dentro dos níveis fisiológicos, lógico, a gente não está falando de usar testosterona para performance, para ganhar massa muscular, então você vai usar testosterona dentro do nível normal, tá? Para você fazer uma reposição. Isso melhora muito a qualidade de vida do cara. Ele tem mais vigor físico, ele fica mais saudável, a memória fica melhor, a cabeça, o raciocínio, fora o libido e a parte de potência, né? E é engraçado isso, né, cara? Porque testosterona era um negócio que ninguém falava, né, cara, antigamente. Assim, que falar em testosterona é bomba, né? O cara tá tomando anabolizante, não sei mais o que. E hoje em dia, muita coisa ainda tá ligada a isso, muita gente ainda fala isso, só que o pessoal fala abertamente agora, né? Na verdade, sim. A gente tem que tomar cuidado com o uso da testosterona como forma de performance só estética, porque assim, tudo que você faz acima dos níveis fisiológicos, que é o nível suprafisiológico, você vai pagar uma conta sobre isso, isso vai ter uma sobrecarga no seu corpo. Então, eu sou favorável à reposição de quem precisa dentro dos limites fisiológicos, tá? Não tenho nada contra quem quer usar para performance, mas assim, é um trabalho que eu não faço. Tem gente que usa testosterona em níveis muito altos e isso bloqueia. Que é um nível muito alto, cara? Assim. Cara, a testosterona, ela nos níveis laboratoriais, ela varia em torno de, depende do laboratório, para 250, 300, até 850, 900. Tem cara que tem testosterona de 2.000, 3.000, tá? Que o cara usa doses cavalares. Tá? E isso pode causar sobrecarga no seu corpo. Tá? Até pode estimular alguns cânceres. Então, assim, o cara tem que tomar cuidado. Ele pode bloquear até o próprio eixo dele. Como ele está jogando muita testosterona no corpo, o cérebro lá em cima entende que você já está... Tudo bem, que você não precisa produzir mais. Vamos fazer duas perguntas. Tributerrestres aumenta a testosterona, melhora? Eu não prescrevo. Essa cara o senhor já respondeu. Não, eu não prescrevo porque, assim, alguns trabalhos que mostram que o triplo terrestre aumenta em doses muito altas. E a dose alta do triplo terrestre pode aumentar a pressão arterial. Então, assim, como efetivamente a dose precisa ser muito alta e é um aumento pouco significativo, eu não prescrevo. Tem gente que prescreve tribulus terrestre, maca peruana, um monte de coisa. Eu não prescrevo, cara. Exercício de perna, é verdade que aumenta a testosterona? Todo exercício físico de massa, de peso, para você fazer musculação de força, principalmente em grupos musculares grandes, estimula a produção de testosterona, cara. Então, assim, por isso que a gente fala que perna é exercício de musculatura grande, né? Então, estimula. Cara, então tá aí. Então, o amigo meu falou que é verdade. Ele treina a perna. Ele falou, cara, a minha testosterona foi lá pra cima. E eu fui acompanhando isso, mas eu faço acompanhamento médico. Não faço reposição. Qual que é o mecanismo? O mecanismo é você queimar gordura e ganhar massa magra. Porque na gordura periférica do seu corpo existe uma transformação da testosterona em estrogênio. Então, o cara muito obeso geralmente tem essa transformação. O cara até pode ter a testosterona em nível normal, mas ele tem a disponível para ele, a que realmente está ativa, vai estar menor por causa dessa transformação em estrogênio. E já que a gente está falando de testosterona, cara, tem um assunto novo aí que eu vi que você anda falando, que você anda se posicionando, já viu algumas coisas aí no seu Instagram. Bioplastia. Bioplastia. Na verdade, a bioplastia é um procedimento estético, né? Estético. É um procedimento estético do pênis. Na verdade, eu já vi algumas pessoas vendendo como um aumento peniano. Na verdade, não é um aumento em comprimento, né? É um aumento na circunferência. Você injeta ácido hialurônico. Tá? É um ácido hialurônico
especialmente feito para isso. E ele aumenta o pênis até em 1 centímetro de diâmetro. Você ganha em diâmetro, 1 centímetro, 1,5 centímetro de diâmetro, e isso, segundo os pacientes, ele melhora a parte de autoestima dele em relação ao pênis. Na verdade, isso é um procedimento estético, ele não é um procedimento definitivo, né? Isso a gente precisa entender. O ácido hialurônico é um produto que ele é reabsorvido no seu corpo. Dura quanto tempo? De 12 a 18 meses. 12 a 18 meses. De 12 a 18 meses, às vezes, tem pacientes que refazem. Tá? Os homens estão procurando, na verdade, engraçado que a gente acha que o homem não se preocupa com essa parte estética, né? Mas a procura é maior do que eu imaginava. O perfil do paciente é de todos os tipos, cara. É o cara casado que quer melhorar a vida sexual dele com a esposa, é o cara um pouco mais ansioso que quer melhorar a própria imagem que ele tem do órgão sexual dele. Então, assim, é bem variável. Então, eu já peguei paciente de todos os perfis, cara. Sabe, tem um negócio que eu até esqueci de te perguntar, cara. Quando eu chego lá no seu consultório, como que é a sua consulta? A primeira consulta eu vou conhecer o paciente, né? Vou saber, a gente vai escutar o que você tem de queixa, por que você foi lá procurar. E eu vou conversar com você, entender um pouco melhor disso aí, a gente vai conversar. A gente vai também saber dos seus problemas de saúde prévios, se você toma alguma medicação, isso faz parte da avaliação. Depois da nossa conversa, as hipóteses que eu fiz na cabeça, a gente vai te examinar, ver se realmente isso fecha e se eu tenho necessidade de pedir mais algum exame, alguma coisa, um exame complementar. Aí você vai fazer esses exames complementares, ou a gente vai iniciar o tratamento, se for suficiente a consulta e o exame, e a gente vai fazer um acompanhamento dessa evolução do tratamento, né? Você é um cara que tem bastante experiência, né? Às vezes, quando o paciente começa a contar uma história, contar um pouco da vida, você já sabe mais ou menos, você vai criando alguns cenários na sua cabeça já? As queixas, elas são recorrentes, né? A gente vê e a gente também já sabe interpretar os próprios sinais da postura do paciente. Então, a gente já começa a fazer a análise, a avaliação, desde a hora que o paciente senta na mesa, da forma como ele fala, de como ele conta, a gente já começa, e aí a gente vai direcionando a conversa, né? Às vezes ele vai me contando, mas eu vou fazendo algumas perguntas chaves que a gente com o tempo, a gente já aprende a direcionar e conseguir tirar as informações que a gente precisa, né? Legal. Como é que eu faço para não precisar ir no urologista? Cara, é só não envelhecer, né? Que nem eu te falei, o corpo é uma máquina, você vai envelhecer, você vai precisar de funilaria, pintura, troca de óleo, e você vai precisar ir em vários médicos na sua vida, não é só no urologista, mas o urologista é importante, porque o câncer de próstata, que a gente estava falando no começo, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem, quando você leva em consideração o câncer de pele. Se não levar em consideração o câncer de pele, o câncer de próstata é o mais prevalente no homem. Você sabe que eu tenho uma história, cara, do câncer de próstata? Meu avô, ele teve câncer de próstata, ele foi para o hospital em São Paulo e ele ia fazer cirurgia. Uhum. Só que, cara, isso a gente está falando de, sei lá, 50, 60 anos atrás, não sei, entendeu? Sabe o que ele fez? Ele estava internado, ele ia fazer cirurgia, ele fugiu do hospital, cara, porque ele tinha medo de ficar broxa. Ele tinha medo de, tipo assim, não, vou fazer cirurgia de próstata. Mas esse não é o medo do seu avô, é o medo de todos os homens. Isso é uma coisa que os pacientes perguntam, eu tô com câncer de próstata, eu vou ficar impotente? Não é bem assim, tá? Existem algumas a cirurgia de câncer de próstata, a cirurgia por doença benigna, tá? Que você só tira o que está crescido da próstata, essa cirurgia não muda em nada a parte sexual do homem, tá? Ela não tem risco de impotência. A cirurgia por câncer, que é uma cirurgia mais agressiva, que você tira a próstata toda e faz uma costura entre a bexiga e a uretra, essa cirurgia tem duas principais complicações. Uma é impotência, porque os feixes que fazem a potência eles passam embaixo da próstata ali ao lado dela, e incontinência, porque a costura às vezes é muito próxima do esfíncter, tá? Todos os pacientes que fazem essa cirurgia, eles têm uma incontinênciazinha transitória. Eles perdem um pouquinho nos primeiros meses, isso é normal, tá? Mas existe a possibilidade de uma incontinência definitiva, tá? A alguns pacientes. Hoje, com a melhora das técnicas, principalmente da cirurgia robótica,
os índices de impotência e incontinência têm diminuído bastante. De incontinência hoje é quase zero com a cirurgia robótica. Agora, a impotência diminuiu bastante, porque a cirurgia robótica eu consigo ver melhor as estruturas, eu consigo ter uma dissecção melhor desses feixes para não lesar não lesar os tecidos saudáveis, e aí eu consigo fazer uma cirurgia menos agressiva. Tá? Isso depende de várias coisas também. Depende do estadiamento do tumor, quer dizer, se ele está só na próstata, se ele é um tumor menor, maior, se não tem processo inflamatório local, a anatomia do paciente, tudo importa. Mas com a cirurgia robótica, os índices diminuíram pela essa melhora da tecnologia para você fazer a cirurgia. Cara, antes da gente entrar nesse assunto da cirurgia robótica, falando um pouco da parte do câncer na próstata ainda, posso dizer que, assim como no geral, comparado com os outros tipos de câncer que existem, quanto antes você descobre, maiores são as chances de tratamento, às vezes eventualmente de uma reversão, ou não faz muito sentido isso para o câncer da próstata? Faz. Na verdade, se você descobrir o tumor nos estágios iniciais, o tumor está dentro da próstata, só na próstata, você consegue operar o paciente e os índices a estatística de você ficar livre dessa doença, ser uma cirurgia curativa, é muito maior. Por isso que é importante ir no urologista todo ano. Por isso que você tem que fazer o diagnóstico precoce para você conseguir ter um tratamento adequado, porque assim, geralmente o câncer de próstata, quando você faz o diagnóstico dele, o paciente tem história familiar, o paciente da raça negra, você faz um diagnóstico de um paciente mais jovem, geralmente é um tumor um pouco mais agressivo. Então, é um tumor que, se ele estiver confinado à próstata e você operar, a chance de cura dele é maior. Se você deixar isso rolar e não procurar, às vezes você vai chegar e vai fazer o diagnóstico, o tumor às vezes já não está confinado na próstata, ele já ultrapassou as barreiras da próstata, ou às vezes já tem até metástase. Aí é um paciente que você não vai fazer um tratamento curativo, você vai fazer outros tratamentos. Às vezes, tratamento paliativo. Bloqueio hormonal para o tumor não crescer, vai fazer às vezes radioterapia, dependendo. Isso aí vai ser um tratamento que não vai ser o urologista mais que vai fazer, vai ser o oncologista. Você falou da cirurgia robótica, cara. Esse foi um dos grandes avanços que teve na urologia. Nos últimos 15 anos na urologia, isso mudou muito a cirurgia. Cara, o que muda isso para o paciente? A cirurgia robótica já existe há mais tempo. No Brasil chegou em torno de uns 15 anos, se eu não me engano. Cara, muda, porque é uma cirurgia... Não é que é o robô que opera. Tá? A gente usa uma plataforma robótica para fazer a cirurgia. É diferente do movimento da minha mão, o movimento do robô. O robô ele tem um movimento 360 graus, ele consegue fazer movimentos que a mão livre eu não consigo fazer. E ele consegue magnificar a imagem, ele consegue aumentar a imagem de uma forma... como se fosse um 8K lá. Aumenta a imagem... Ele faz uma magnificação e eu consigo ver as coisas e dissecar com muito mais cuidado do que eu conseguiria fazer a olho nu e a mão livre. Aumenta a sua precisão? Muito. Melhora o resultado do paciente? Melhora o resultado do paciente. E como é que foi a sua formação na parte de cirurgia robótica? Eu fiz a pós-graduação do Hospital Albert Einstein, né? Eu fiz em 2022. E além da cirurgia robótica, cara, teve mais alguma coisa que você viu que mudou na urologia assim, nos últimos anos? Alguma tendência, alguma coisa? Porque, cara, isso aqui era assim, agora mudou muito. Existe as cirurgias de próstata benigna. Uma cirurgia muito bem estabelecida é a raspagem da próstata, né, que é a ressecção. Hoje em dia existe alguns procedimentos mais novos que usam o laser para fazer essa ressecção da próstata, tá? É o que chama de ROLEP, que é um procedimento mais moderno, mas isso é uma coisa que precisa de uma curva de aprendizado grande e aqui em Campo Grande começou a chegar no último ano. Aí. Último ponto, sim, só para fechar contigo. Tem uma das coisas que eu sei que você acaba atendendo bastante lá, a parte de cálculo. Cristais da urina, eles vão se formando e eles formam realmente uma pedra, tá? 85% são de sais de cálcio, tá? Tem alguns que são por ácido úrico e algumas outras formações relacionadas a bactérias na urina que ajudam a crescer isso aí. Mas realmente são pedras. É uma pedrinha. É uma pedrinha. Elas se formam no rim e o que pode acontecer? O que a maioria das pessoas chamam de cólica renal é quando essa pedrinha ela desce para o canal e obstrui a drenagem da urina. Aí você tem uma dilatação do rim, isso dilata a cápsula do rim, e isso gera bastante dor. E
O que leva ao cálculo renal, essa pedrinha, né? E o que leva a cólica renal, você já explicou, que é quando a pedrinha para ali daquela incomodada. O que gera o cálculo renal, essa pedrinha? Assim... Todo mundo tem isso? Todo mundo vai ter? Tem fatores genéticos, que são algumas alterações no seu metabolismo, que tem que fazer uma investigação. Geralmente, a gente faz isso no consultório, faz uma investigação de tudo que sai na urina da pessoa. Algumas doenças favorecem e fatores do seu dia a dia, né? Na verdade, basicamente sua alimentação. Baixa ingestão de água, tá? O paciente que come muita proteína de origem animal, tá? Por causa do ácido úrico, aumenta a chance. E quem tem uma dieta muito rica em sódio, toma muito refrigerante, usa muito sal na comida, até por uma coisa do metabolismo renal, ele aumenta a excreção de cálcio na urina. Uma coisa que você me chamou a atenção, cara, tudo volta na questão tipo de comer bem, dormir bem, fazer exercícios, né? Cuidar da saúde, basicamente. Eu sou um cara, eu tenho uma meta, né? Você pode entrar depois, tá no meu perfil que tá assim, a meta é viver até os 100 anos com saúde ou morrer tentando. Eu sei que um dos dois eu vou conseguir. Cara, você como urologista, o que você pode falar para mim? Edson, se você quiser viver até os 100 anos, você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer um acompanhamento regular, anual. Porque assim, o câncer de próstata hoje é uma... Por que começou a aparecer mais, ter mais diagnóstico? Porque o homem está vivendo mais, né? E é uma doença, o câncer é uma doença do envelhecimento. Então assim, o câncer de próstata no homem, por isso que a gente fala assim, chega numa certa idade, tá? A gente não precisa mais ficar investigando. O paciente que tem menos de 10 anos de expectativa de vida, esse é um cara que, se fizer um diagnóstico de um câncer lá com 89, 90 anos, é um cara que você não vai operar. É um cara que esse tumor provavelmente é um tumor de crescimento insidioso, é um tumor que vai crescer muito devagarzinho, isso é do envelhecimento. Provavelmente esse cara ele vai ter o desfecho da vida dele por outras coisas que não vão ser o tumor, tá? Mas é uma doença do envelhecimento. Então, geralmente, quando você faz o diagnóstico do tumor, do câncer de próstata, quando o paciente é muito idoso, geralmente é um tumor muito pouco agressivo, que às vezes você consegue fazer só o que a gente chama de vigilância ativa, só acompanhar. E fazendo, lógico, consultas regulares e acompanhar. Mas esse é o paciente que faz o diagnóstico lá muito na frente, um tumorzinho do envelhecimento. Né? Você acha que, no geral, o homem está menos cabeça dura, cara? Tá. Na verdade, o que eu tenho percebido é que homens da nossa idade... na nossa geração, na verdade, os millennials, né? Como a informação hoje chega muito mais rápido, tem muito mais acesso, os homens estão se cuidando mais. Porque você tá lá no seu Instagram, você abre lá, tá vendo coisa de geral, tá vendo coisa de futebol, tá vendo o que for. Aí aparece uma coisa para você lá que chama a sua atenção. Testosterona, aparece um negócio de algum médico falando, o cara vai assistir. Aparece um negócio lá de DST, o cara dá uma olhada. Então, assim, chega a informação. Aí o cara, ele associa aquilo com alguma coisa da vida dele, algum sintoma que ele tem, alguma coisa. E aí ele começa a querer procurar, saber um pouquinho mais. E às vezes isso favorece o cara a quebrar essa barreira do preconceito que o homem tinha, principalmente as gerações anteriores, de chegar e ir lá no consultório conversar. De chegar e ir lá no consultório conversar. Às vezes o cara vai lá para tirar alguma dúvida, cara. Isso acontece muito. E essa geração mais nova... Às vezes, acontece muito do menino que vai começar a vida sexual ou começou a vida sexual. Às vezes a mãe leva lá para o guri tirar as dúvidas e conversar, porque a mãe às vezes não consegue conversar com o filho. Mas vai muito cara lá para tirar dúvida e saber, vai começar a vida sexual, vai saber o que ele tem que fazer. Acontece muito, muito mais do que eu imaginava antes de começar a atuar na especialidade. Cara, interessante. Coisas que eu nem pensava quando eu era mais jovem. Eu tenho a impressão, assim, uma coisa que às vezes eu me pego pensando, a gente, cara, que tem mais ou menos a mesma idade, a gente está a nossa geração é uma geração de transição, né? A gente tinha o pessoal antigo, cabeça dura, muito fechado para várias coisas. Veio a gente que teve uma educação, uma formação talvez mais tradicional, e a gente tem um pessoal mais novo que está vindo agora, os filhos aí, que a gente vai ter outros desafios. O pessoal também já vai vir com uma outra... A gente é a virada do negócio. Mas, por exemplo, eu ainda sou um cara... Eu acho que eu ainda sou um cara mais antigo, assim. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, eu não sou um cara muito da tecnologia, a gente já conversou. Você faz cirurgia robótica como não, eu sou um cara muito ligado com o meu celular, eu consigo fazer tudo que você imagina no meu celular, mas assim, eu não sou um cara de sentar na frente do computador e criar o que vocês criam aqui do WE, fazer muita coisa. Não, já não sou, mas com o meu celular na mão eu me viro bem. Eu fiz uma conta aqui,
Eu queria até te mostrar. O Google, pra você ter uma ideia, ele é o site mais visitado do mundo. Ele tem 3,5 bilhões de pesquisas diariamente. Aí eu fui fazer conta, dá 40 mil pesquisas por segundo. Se você pudesse pegar, trocar aquela logo do Google ali por 1 minuto, colocar alguma mensagem, alguma frase sua, alguma coisa que você gosta, que você queria que todo mundo soubesse, o que você falaria, o que você escreveria, deixaria ele para todo mundo ver? Hoje, eu deixaria, eu falaria uma coisa, na verdade, é uma coisa religiosa, na verdade. Eu falaria: Jesus, Maria, José, minha família, você. Simplesmente isso. Porque hoje, eu não sei se você sabe, eu tive um filho recente, né? Então, assim, a gente ficou muitos anos tentando, e hoje a coisa mais importante para mim é Deus e minha família. Então, eu falaria isso. Nada relacionado à minha especialidade, cara. Cara, obrigado. Valeu demais. Obrigado, cara.